se sentiu injustiçado? Quando passamos por uma injustiça, nós somos invadidos por uma avalanche de emoções negativas, como raiva, frustração, tristeza, humilhação, medo, ansiedade, ressentimento, desesperança, autocomiseração. Nossa, percebe? Só coisas ruins. A justiça é muito impactante na nossa vida. A psicologia positiva, ela reconhece a importância de validar esses sentimentos ruins, mas também nos encoraja a canalizar essa energia para a busca de soluções justas, tanto no nível pessoal quanto coletivo. Lutar contra a injustiça é também lutar pela nossa saúde mental e emocional. Tudo começa dentro de nós. Quando nos comprometemos com a justiça, nós nos tornamos agentes de transformação. Em vez de nos fixarmos na vitimização, nós podemos desenvolver nossa coragem, nossa integridade e nosso senso de justiça para promover mudanças positivas na nossa própria vida e na sociedade. E como dizia Martin Luther King Jr., a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar, porque a injustiça contagia e é muito perigosa. Por isso, nós precisamos de um mundo bem estruturado, onde a sensação de justiça ajude o indivíduo, a pessoa, a se sentir bem. Um mundo justo é mais propício a levar as pessoas a se desenvolverem, a se ajudarem mutuamente e a se sentirem felizes, satisfeitas. Eu sou a Lorete Fabris e vem comigo desbravar essa virtude que causa tanto impacto na sua vida, na vida das outras pessoas e, consequentemente, na vida da sociedade. E, afinal de contas, Lorete, o que é justiça? Isso é muito complexo, né? Então eu fui lá pesquisar e trouxe a origem da palavra no latim, né? Justitia, que é mais ou menos assim que pronuncia. Mas significa conformidade com o direito, equidade. E no fundo, a ideia sempre foi de algo que é reto, certo, que está de acordo com o que é justo. Agora, a psicologia positiva, ela nos convida a ir além dessa visão fria da lei, e pensar na justiça como uma força que brota das melhores qualidades que a gente tem. E que qualidades são estas? Bom, vamos começar com a equidade e a imparcialidade. Uma pessoa justa é aquela que trata os outros de forma igual, sem fazer distinção por causa da sua posição social, da cor da pele, da sua religião, enfim, não discrimina por qualquer questão, evitando assim que alguém se sinta injustamente preterido. É a pessoa que joga limpo, sabe? Ela tem essa imparcialidade dentro dela, que é uma qualidade maravilhosa. E uma outra qualidade, uma virtude, uma força humana também é a compaixão, né? Não basta só dar o que é de direito, né? Uma visão positiva da justiça envolve se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente e querer o melhor para ele, mesmo quando ele erra. É aquela história: quem nunca cometeu um erro que atire a primeira pedra. Lembrando que a falta de compreensão pode intensificar todos aqueles sentimentos negativos que a injustiça traz. E nós não podemos esquecer, né, dessa força da coragem e da integridade também. Defender o que é justo muitas vezes dá medo danado. Mas as pessoas que são justas, elas vão além e fazem o que tem que ser feito, mesmo que a barra pese. É uma pessoa honesta e ela fala a verdade e age de acordo com os seus valores, buscando sempre um resultado que não deixe um sentimento de injustiça para trás. Então, você percebe como a justiça começa a partir das nossas forças,
E aí ela se expande do indivíduo e vai para o coletivo. E sentir que a gente vive num mundo minimamente justo faz um bem danado para nossa cabeça e para as nossas emoções. Quando a gente percebe que as coisas são mais ou menos equilibradas, que as pessoas são todas tratadas com respeito, a gente se sente mais seguro, mais tranquilo, diminui a violência e ficamos mais satisfeitos com a vida. A justiça, ela contribui diretamente para o nosso bem-estar. Quando a gente confia que as coisas vão funcionar de forma justa, a gente também confia nas outras pessoas e na sociedade como um todo. E isso cria um ambiente de cooperação e união. As pessoas se ajudam mais, trabalham juntas pelo bem comum e se sentem parte de algo maior, diminuindo a probabilidade de se sentirem injustiçadas individualmente. E mesmo quando a gente passa por perrengues, acreditar que existe uma chance de justiça no futuro nos dá força e esperança para seguir em frente. A luta por um mundo mais justo, mesmo que pareça difícil, nos dá um propósito e nos faz sentir que a nossa vida é melhor, contrapondo, o sentimento de impotência que a injustiça ela pode gerar. A psicologia positiva não fica só na teoria. Ela também oferece algumas ferramentas para a gente botar a justiça em prática no nosso dia a dia, buscando sempre minimizar os sentimentos que eu falei lá no início, que são os sentimentos ruins da injustiça. Então vamos ver o que a psicologia nos fala. Olhar para dentro, conhecer as nossas próprias qualidades, os nossos pontos fracos, nos ajuda a entender melhor os outros e também nos ajuda a ser mais justos, nas nossas ações, evitando causar um sentimento de injustiça lá na outra pessoa, na pessoa que está próxima de nós, afetada pelos nossos atos. Um outro aspecto que a psicologia aborda é a questão de se colocar no lugar do outro, ter a empatia. A empatia tem tudo a ver com justiça, porque quando a gente tenta sentir o que o outro está sentindo, isso nos ajuda a não julgar de cara, a agir com mais compaixão, considerando o impacto das nossas ações no sentimento de injustiça ou de justiça do outro. Conversar e ouvir. Olha só, Isso parece tão normal, Mas não é só conversar, é ter uma boa comunicação, onde a gente fala e pensa com respeito, e ouve o que o outro tem a dizer de verdade. Isso ajuda muito a resolver os conflitos de forma mais justa e a construir pontes entre as pessoas, prevenindo ou reparando qualquer sentimento ruim provocado aí por questões, conflitos mal resolvidos. E algo que é básico assim, mas que às vezes a gente não pensa, que é solucionar para todo mundo, buscar soluções que sejam boas para todos. É aquela história do ganha-ganha, onde o sentimento de injustiça é bem pouco provável que surja. Além disso, não ter medo de defender o que é certo, mesmo que dê um frio na barriga. A gente pode aprender a se posicionar frente a uma injustiça de forma assertiva e respeitosa, mesmo enfrentando o medo que a gente sente. E aí nós vamos evitar que as outras pessoas se sintam injustiçadas, mas também a gente precisa ter coragem para buscar reparação quando nós mesmos nos sentimos assim. É claro que nem tudo são flores, O tal do negócio assim, da justiça é muito complicado, Porque o que é justo para mim pode não ser justo para você. Porque cada um de nós tem uma história, tem as crenças pessoais, a sua cultura. E isso tudo influencia a forma como a gente vê o mundo e como a gente considera o que é justo e o que não é. E isso tudo torna o sentimento da injustiça uma experiência multifacetada. Além disso,
nem sempre é fácil equilibrar a justiça com a misericórdia. Misericórdia, é isso mesmo. Às vezes a lei manda uma coisa, mas o coração pede outra. E encontrar esse ponto de equilíbrio é um desafio constante, especialmente quando o sentimento de injustiça está envolvido. E não podemos esquecer que a justiça não acontece só nas nossas relações individuais. Isso acontece muito, mas a justiça também faz parte da sociedade, faz parte das empresas, do governo, até do jogo de futebol. Tem o juiz lá. E às vezes o problema não está na atitude de uma pessoa, mas está na forma como o sistema todo funciona. Eu vou citar aqui o apartheid, né? Que é aquele problema seríssimo de segregação racial que teve na África do Sul. Um problema sistemático. E a psicologia positiva ela também pode nos ajudar a entender, a buscar ações, né? Buscar os sentimentos de como resolver esses problemas a nível estrutural. E para concluir a nossa conversa, a justiça humana, ela vista pelos olhos da psicologia positiva, é muito mais do que aplicar leis e punir culpados. Isso é importantíssimo. Mas é muito mais do que isso. É sobre cultivar as nossas melhores qualidades. É sobre construir relações de confiança, buscar o bem-estar de todos e lutar por um mundo mais equitativo e compreensivo. Esse mundo onde essa dolorosa experiência de se sentir injustiçado seja cada vez mais rara. É um caminho longo, é um caminho cheio de desafios, mas é um caminho que vale muito a pena ser percorrido, porque, como bem argumentou John Rawls em sua teoria da justiça, a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, assim como a verdade é dos sentimentos, do sistema de pensamento. E essa perspectiva, ela nos lembra que a busca pela justiça não é apenas um ideal, algo que seja individual, mas ela é um princípio fundamental para a construção dessa sociedade que a gente quer, bem ordenada e que funcione para todos, diminuindo o sofrimento que é causado por toda a injustiça social que a gente vê. O mundo mais justo não é utopia. Ele existe em alguns lugares do mundo. E é uma construção diária que começa por mim, que começa por você e que começa por todos nós. Espero que esse vídeo, que essa minha fala hoje tenha feito você pensar um pouquinho sobre a justiça, sobre como a justiça acontece e como a injustiça é horrível para a sociedade, horrível para o ser humano. Então, pensar em atitudes mais justas no dia a dia para as outras pessoas, para os outros, e principalmente pensar em como combater a injustiça é um caminho muito produtivo e muito benéfico para a nossa sociedade. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha com alguém que você ama, se você achar que isso é importante para alguém. E eu te espero no próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários, não deixe de colocar aqui nos comentários o que você acha que a gente pode fazer para deixar esse mundo mais justo. Tá bom? Até!